A palavra, ela, no caso, é o capítulo todo, mas eu vou só ler algumas coisas. No livro 11 de Jefté. Era então Jefté, o título é Jefté, livro israelita. Era então Jefté, o gileadita, homem valente, porém o filho de uma prostituta. Gravem bem. Gileade gerara a Jefté. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos. Gileade é o pai, tá, gente? Não é a mulher, não. Também lhe deu filhos, quais, quando já grandes, expulsaram a Jefté e lhe disseram: não herdarás em casa do nosso pai, porque és filho de outra mulher. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tob. E homens levianos se ajuntaram com ele e com ele saíam. Aqui nesse pequeno pedaço fala que Jefté foi gerado na prostituição. A mãe dele era uma prostituta, mas o seu pai, Gileade, o pegou, né, o aceitou para criar. Ele era criado dentro de casa. Mas com a morte de Gileade, os irmãos saem daqui, que para filho de prostituta não tem direito aqui não. Passado algum tempo, no 4, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejaram, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté da terra de Tob. E disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsastes? Esses anciões estavam ali juntos, os anciões, mas estavam ali também os filhos de Gileade. Porque ali era como Abraão com a tribo dele. Então Gileade, com toda a tribo dele ali também. Então tinha os anciões e tinha tudo. E os filhos mais velhos, os filhos de Gileade, também estavam no meio desses anciões. Por isso Jefté falou isso. E disseram a Jefté: vem ser o nosso chefe no 6, para que combatamos contra os filhos de Amon. Porém Jefté disse aos anciões de Gileade: porventura não me aborreceste a mim e não me expulsastes da casa de meu pai? Por que, pois, vindes a mim agora, quando estás em aperto? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: por isso mesmo tornamo-nos a ti. Venha, pois, conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Responderam os anciões de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunho entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Então Jefté foi com os anciões de Gileade, e o povo o pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté feriu todas as suas palavras. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante ao Senhor em Mispa. Não faltava só ele ali diante dos anciões dizer: mas vocês me expulsaram, vocês não me quiseram, eu era filho de prostituta, e agora vocês vêm me chamar, e agora eu que vou ter que ir lá pelejar. Por quê? Porque tu sabe que eu sou homem de peleja, porque tu sabes que eu sou um cabeça. Mas e aí, o que vocês vão fazer? As mesmas coisas que ele falou para os anciãos, ele foi falar para o Senhor. Enviou Jefté mensageiro no 12 aos reis dos filhos de Amon, dizendo: que age contra mim? E ali tem todo, né, o processo dele falando, os filhos de Amon falando a Jefté o porquê que eles estavam ali em guerra contra Gileade. E lá no versículo 29, gente, vamos lá, teve um voto de Jefté. O voto de Jefté foi: então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade e Manassés, passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon.
E o que mostra isso? O Senhor foi com Jefté. O Senhor era com Jefté. Jefté estava abatendo os inimigos. Jefté estava vencendo os inimigos. O Senhor estava com Jefté. Ele estava ganhando. Porém, todavia, Jefté fez um voto ao Senhor. E disse: se com efeito me entregares os filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. Pode sentar aí. Qual é a parte aqui da palavra que eu quero vos falar? A carência. Jefté era um homem carente. Jefté era um homem filho de prostituta. Jefté era desprezado por isso. Foi expulso de sua terra. Foi expulso ali de estar ali junto com os anciões, liderando, porque ele era filho de Gileade. E a carência dele fez com que ele guardasse feridas, guardasse mágoas, e não foram tratadas. Ele não se permitiu tratar, ele não tratou. E eu quero dizer para vocês que a carência não tratada, ela traz traumas. Traumas traz rejeição. A rejeição, ela sabota o chamado e sabota a sua descendência. A carência não tratada traz traumas, que traz rejeição, que sabota o chamado, meu chamado, e ainda saboto a minha descendência. E aí vocês vão entender por quê. Hoje existe uma grande importância em discipular, o que foi falado aqui, em cuidar, em se preocupar, em ligar, em amparar, em abraçar, em amar, em enxergar o seu irmão, porque nós precisamos cuidar uns dos outros. Verdade. Somos filhos e somos irmãos. E não pegar e colocar e jogar no colo do pastor, no colo do presbitério, toma, cuida, é seu. Não, cabe a nós. Porque Jesus Cristo é o Filho primogênito. E Ele cuida de nós, Ele é meu irmão. Ele não me desampara, não me deixa, Ele zela, Ele olha, se preocupa, liga para mim, me chama, manda recado, me chama para ter uma conversa íntima. Ele está preocupando. É como a José falou, que ele me corrige, né? Olha, está demais aqui, está de menos ali. Olha aí, você está fazendo isso, mas olha aí, ó. Você está olhando, né, o cisco no olho do teu irmão, mas olha a trava que está no teu. Tu está aí, ó, querendo já condenar o seu irmão, mas olha como tu está. Jesus Cristo, meu irmão, está cuidando de mim. E eu preciso cuidar dos meus irmãos, preciso olhar, preciso amparar. Mas existe, muitas das vezes, no meio da nossa igreja, no meio de nós, em nós mesmos, uma grande carência. Por um passado, por um momento, por um tempo que vivemos, por um relacionamento, um casamento, né? Por algo que passamos. Mas a carência, ela precisa ser tratada. A carência, ela precisa ser suprida. A carência, ela precisa ser colocada para fora e não guardada. E não ali semeando com sentimentos ruins. Porque isso vai trazer depois um peso muito grande. Uma dificuldade muito grande. Aonde nós vamos fazer como Jefté. Na primeira oportunidade vamos jogar na cara. Na primeira oportunidade nós vamos querer cobrar. Porque não foi tratado. Se permitir ao tratamento. Então, discipular, hoje existe uma grande importância em discipular, e para isso temos o exemplo de Cristo, sem condenar, tendo humildade, misericórdia, mostrando o erro, aconselhando, corrigindo, levantando e restaurando. Foi tudo que foi dito aqui, ó, no decorrer aqui, meus irmãos.
O exemplo dele, da humildade, sem condenar, com misericórdia, mostrando o erro, aconselhando, corrigindo, levantando e restaurando. Diga, igreja, restaurando. Precisamos restaurar vidas e não matar vidas. Aleluia. Restaurar vidas. Aleluia. Exemplo de Cristo. O exemplo de Cristo é sem condenar, tendo humildade e misericórdia, mostrando o erro, aconselhando, corrigindo, levantando e restaurando. Quando você não trata o errado na sua vida, você só atrai pessoas com o mesmo problema que o seu. O diabo ele faz isso. Está lá em Juízes 10, 17. Vamos lá. Juízes 10, 17. Tendo sido convocados, os filhos de Amon acamparam-se em Gileade. Mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Os filhos de Amon, eles foram convocados a estar ali, a sentar, a acampar, a ficar. E os filhos de Gileade, e acamparam-se em Gileade, mas os filhos de Israel se congregaram e se acamparam em Mispa. Se congregaram, se ajuntaram e foram acampar em Mispa. Mas o que eu quero trazer aqui é sobre os filhos de Amon. Lá no capítulo 11, no versículo 4, que depois que eles acamparam, passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Eles foram, se achegaram, se acamparam, ali permaneceram e depois eles vieram contra eles, vieram em guerra. O rejeitado atrai rejeitado. Ou você alimenta, ou você se prontifica a mudar. Aleluia. O rejeitado, ele atrai o rejeitado. Ou você alimenta, ou você se prontifica a mudar. Ou você se alimenta, se trata, ou você alimenta aquilo, a rejeição, a mágoa, o trauma, ou você vai se prontificar a mudar. E quem era esse povo de Amon que foi para ali, que estava ali, que levantou-se em guerra contra Israel? Os amonitas, eles eram filhos da imoralidade, olha aí. Imoral. A prostituta, filho, os amonitas. Os amonitas, eles eram filhos da imoralidade sexual, do incesto de Ló com a filha mais velha, primogênita. Isso está lá em Gênesis 19, no 37 e no 38. Quem puder abrir e ler, abra e leia aí. Gênesis 19, 37 e 38, você vai ver sobre isso, sobre a origem dos amonitas. Mas eu não vou abrir, não vou ler. O diabo, ele usa carência, ele usa rejeição para oprimir a vida de Jefté. Ele vai usar isso e através disso ele vai fazer com que ele venha ali se sentir rejeitado. Ele venha sentir a carência. Já não tive amor da minha mãe. Quando eu estava com meu pai, com meu povo, fui expulso porque lembraram, ou seja, não esqueceram, guardaram e esperaram a oportunidade de jogar na minha cara a minha carência, o meu problema, que eu era filho de uma prostituta. Eu já sabia que eu era filho de prostituta. Eu já sabia que eu não era filho da mãe deles, que eu não era da mesma tribo. Eu já sabia disso. Mas eu estava ali com meu pai, estava com meu povo, e eles vieram e me expulsaram. Sai daqui que você não vai ter parte. Sai daqui que você não tem comunhão com nós. Sai daqui porque você é filho de prostituta. E aí o diabo, ele traz esse povo. Isso já vem lá do versículo capítulo 10, que fala sobre a servidão, sobre os filhos dos filisteus, dos amonitas e tudo isso. O capítulo de Juízes é um capítulo muito longo, mas eu quero me ater à vida de Jefté. E rejeitado, né, se sentiu assim, os amonitas, sendo já também da mesma promiscuidade, da mesma imoralidade,
O adversário usa esse povo para que através desse povo, quando esse povo chega, ali os irmãos dele já sendo também induzidos vão e expulsam ele. Mas quando eles se levantam em guerra, ele vai lá e chama ele. Por que chamaram ele? Ah, porque para você vir, para você ir lá resolver, para você ir lá conversar, para você ir lá ver, né? Mas o que vocês vão fazer por mim? A gente vai te colocar como cabeça, mas é que você entende, né, melhor esse povo. Você entende melhor essa situação. Chamamos você porque você pode ter um entendimento melhor. O rejeitado sempre vai usar a oportunidade de mostrar que foi rejeitado e usar de tudo para ocupar o lugar. Todo rejeitado quer liderança e evidência. A pessoa, quando é rejeitada, quando ela tem essa carência de rejeitado, assim, ela quer o quê? A evidência. Não, eu fui rejeitada. Então, para você agora mostrar que você me quer, me coloca em evidência, para mostrar para todo mundo que você me perdoou, para mostrar para todo mundo que você foi lá e me buscou. O que você vai me dar? O que vai fazer? O que eu vou ter? Né? E ali, como eu li para vocês ali, né, que os anciões, né, disseram para ele, né, que se ele, responderam os anciões a Gileade, o Senhor será testemunha entre nós e nos castigará se não fizermos segundo a tua palavra. Qual era? O que ele queria? Que eles, aqui no versículo 8, por si mesmo tornamos a ti, vem pois conosco e combate contra os filhos de Amon, e ser o nosso chefe sobre todos os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciões de Gileade: se me tornastes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor vos der a mim, então eu vos serei por cabeça? Então eu tornarei a ser? Então eu voltarei por cima ou eu voltarei por baixo? Porque eu quero ser exaltado. Porque eu quero estar lá como grande. Eu quero que todos vejam que vocês vieram, se humilharam e me chamaram e estão me levando de volta. Mas eu quero ser cabeça, eu quero estar por cima. Como foi dito aqui, o rejeitado sempre vai usar a oportunidade de mostrar que foi rejeitado. Ele falou: vocês não me expulsaram, vocês não me mandaram embora e agora estão aqui me chamando. Ele sempre vai vomitar a carência dele, a rejeição dele. Ele sempre vai botar para fora aquele trauma, aquilo que o atingiu. Ele sempre vai colocar. E aí ele vai querer que o outro, não, a gente já esqueceu. Vem, Jefté. Mas o que vocês vão fazer? Qual vai ser a evidência? O que vai mostrar que vocês estão me levando, estão me chamando? Nós vamos te colocar, Jefté. Você vai ser, né, o cabeça, você vai dominar, você vai reinar. Você será o cara, Jefté. Então, quando isso não é tratado, tudo isso vem à tona. Porque lá no versículo 7, 8, 9 e 10, né, que é esse que eu li agora, que fala que eles foram até ele, que chamaram, e aí Jefté fez isso. Mas além de Jefté ter falado com eles, Jefté fez o quê? Aqui no 11, aqui no 10. Não, no 11 mesmo. Então Jefté foi dos anciões de Gileade, e o povo pôs por cabeça e chefe sobre si. E Jefté proferiu todas as suas palavras perante o Senhor em Mispa. Ou seja, ele, além de ter ouvido aquilo tudo, falado aquilo tudo, ele já foi lá para o Senhor. Ó, Senhor, você ouviu, né? Olha a carência, olha o sofrimento. Você ouviu, né, Senhor? Eu estava aqui, eles expulsaram, agora eu estou aqui, junto com os outros rejeitados, porque aqui fala que quando ele foi embora, levantaram-se os outros também, que também eram sofredores, também eram rejeitados, foram junto com ele, né, e estavam lá. Aí você ouviu, vieram aqui eles que me chamaram e disseram, Senhor, que vão botar como cabeça. Olha isso aí, olha como está. Né? E ali ele foi lá e proferiu tudo isso diante do Senhor.
Pois ele não ficou satisfeito só ouvir, mas ele tinha que falar com Deus. Então Deus é isso. E lá no versículo 29, como eu disse, lá fala que o Senhor já era com ele. Ele estava vencendo. Porém estava cego pela carência e rejeição quando fez o voto e quebrou o princípio. Ele disse: Senhor, aquele que sair da minha porta para vir ao meu encontro, no dia que eu vencer todos eles, no dia que eu for vitorioso, quando eu chegar e eles vierem, aquele que sair pela porta, Senhor, eu entregarei como holocausto. Holocausto é queimar. Era uma oferta que era queimada. Oferta queimada. Ali naquele momento que ele colocou, talvez no coração dele viesse: o primeiro animal que sair eu vou oferecer. Vai vir uma ovelha, vai vir um boi, vai vir um novilho e eu vou oferecer. Mas o que ele disse foi: o primeiro que vier ao meu encontro, o primeiro que vier, eu oferecerei. Porque ele ali estava se sentindo com o seu ego muito grande. Então ele já estava vencendo. O Senhor já tinha entregado todos os amonitas na mão dele. Ele estava como vencedor e não precisava de mais nada, tão somente agradecer e louvar ao Senhor. Mas ali ele ainda quis levantar a sua voz e declarar ali um voto de holocausto, o qual não agradou ao Senhor, o qual não era o propósito de Deus. E ali ele quebrou o princípio com o Senhor. E quando ele voltou, quando ele retornou da sua batalha, quem é que sai ao seu encontro? Quem vem ao encontro dele alegre? A única filha. A única filha, virgem. Porque ela não era casada, ela não tinha filho. Aonde entra aquilo que eu falei com vocês. Que a carência não tratada, ela traz trauma, traz rejeição, sabota o chamado e sabota a sua descendência. Porque quando ela veio, ele viu que ele teria que entregar ela. Ele viu que teria que entregá-la como holocausto. E ali ele encerrou a sua descendência. Ali ele encerrou e sabotou também o chamado dele. Porque depois disso também ele não foi mais um rei. Não pôde dar continuidade. Não pôde seguir aquilo qual ele recebeu. Que era o cabeça, que era o chefe. Ali ele não pôde dar descendências. Ali não pôde ter descendentes para seguir ali. Então, quando a pessoa não é tratada, quando a pessoa não se olha, quando a pessoa não se enxerga e vê: eu tenho problemas, eu tenho dificuldade, eu fui rejeitado, eu tenho carência nisso, eu tenho carência naquilo, eu tenho carência em família, eu tenho carência no meu casamento, eu tenho carência com o ministério, eu preciso botar para fora, eu preciso falar, eu preciso dizer, eu preciso confessar: olha, é isso que me aflige, é isso que tem, aquilo que aconteceu, aquilo que houve, quando eu fui expulso, aquilo que houve, que jogaram na minha cara que eu era filho de prostituta, aquilo que aconteceu, isso precisa ser tratado. E o Senhor Jesus, Ele faz dessa forma. Ele vem, Ele nos encontra, Ele vem nos tratar, vem nos discipular, Ele vem ali nos orientar, caminhar conosco e nos mostrar. E quando nós somos tratados, quando nós somos curados, quando nós somos renovados, quando ali nós nascemos de novo, temos uma nova mente, uma nova mentalidade, e nós entendemos que, como eu fui curado, como eu fui tratado, eu preciso curar, eu preciso tratar, eu preciso enxergar, eu preciso ver. Aqueles que também estão assim, e chegar como o Senhor Jesus aqui, com amor,
com carinho, com humildade, chegar, falar, mostrar, ensinar, alinhar e colocar de pé. E renovar essa pessoa, assim como nós fomos renovados. E existem vários tipos de carência na nossa vida. Existem vários traumas de rejeição na nossa vida. Fomos rejeitados talvez numa escola, fomos rejeitados dentro de casa, fomos rejeitados no trabalho, fomos rejeitados por um amigo. Temos a carência de um pai, temos a carência de uma mãe. Mas não podemos dar continuidade a isso, levar isso para a nossa vida toda e queremos ser ali acariciados, tratados, queremos estar muitas das vezes toda hora mostrando, olha, eu sou carente nisso, olha, eu fiz isso, aconteceu isso. Mas o que vai acontecer? Vamos olhar para nós e enxergar aquilo que precisa ser curado e tratado. E através de Jesus, o maior discipulador que nós temos, nós somos condicionados a isso. Nós somos tratados, nós somos corrigidos, aconselhados. Ele nos levanta e Ele nos restaura. Ele nos faz pescadores de alma. E vocês pensam que Jefté foi o único que tinha carência? O único que se sentiu rejeitado? O único que sofreu? Com ele aconteceu dessa forma. Por ele não ser tratado, por ele não se permitir, por ele não entender, por ele não falar, não conversar e deixar, aconteceu tudo isso. Se vocês forem ler toda a história dele, vocês vão entender muito mais e profundamente mais disso que eu falei. Só que existe o lado daquele que é carente, mas que aceita o tratamento, que aceita ser tratado. Então vamos ler lá no livro de Marcos. Abre para mim lá, Marcos 2, 13 e 14. Outro abre para mim, Mateus 9, versículo 9. Outro abre para mim, Mateus 4, 18 ao 22. Marcos 2, 13 e 14. Quem está abrindo? Mateus 9 ao 9. Quem é que vai ler? Eu preciso de 3 pessoas para ler. Mateus 9 já está aqui. Mateus 4, quem vai abrir? Quem vai ler? E Marcos 2, quem vai ler? Josiane, Marcos 2. Mateus 4, quem vai ler? Igor. Então, primeiro Josiane, depois a Euslene, depois o Igor. Deus é Deus de oportunidades. Pode ler, Josiane. Marcos 2, 13 e 14. Tornou a sair para o mar. Toda a multidão ia ter com ele, e ele os ensinava. E passando viu Levi, filho de Alfeu, sentado na alfândega, e disse-lhe: segue-me. E levantando-se, o seguiu. Levi. Mateus 9. Não, Mateus 9, você, 9. E Jesus, passando diante dali, viu assentado na alfândega um homem chamado Mateus, e lhe disse: segue-me. E ele, levantando-se, o seguiu. Levi e Mateus são a mesma pessoa, tá, gente? Por isso que eu pedi para ler os dois. Vai. Mateus 4, 18 ao 22. Jesus, andando junto ao mar da Galileia, viu 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, os quais lançavam as redes ao mar, porque eram pescadores. E disse: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Então eles, deixando logo as redes, seguiram. E adiantando-se dali, viu outros 2 irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, num barco com Zebedeu, seu pai, consertando as redes, e chamou. Até o 22. Eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, seguiram.
E aí eu pergunto, qual foi a motivação a qual fez os discípulos largarem tudo e seguir a Jesus? Que até então eles não eram nem os discípulos. Levi, Mateus, né, o cobrador de impostos, né, Pedro, Tiago, João, que estava ali no capítulo 4, fala. O que fez eles largar tudo e seguir Jesus? É uma pergunta para a igreja. O que vocês acham? Que fez com que eles largassem tudo e seguissem a Jesus? Alguém? Pode falar, igreja. Alguém? Ninguém acha nada, ninguém nunca leu esse versículo, né? Ninguém nunca leu, ninguém nunca estudou, ninguém nunca pregou nesses versículos. Por que vocês acham que quando Jesus os chamou, eles largaram tudo e seguiram a Jesus? É melhor do que Eu acho que foi porque eles já tinham visto as maravilhas, já tinham ouvido falar, então já tinham falado, né? Então, Isso, você? Eu ouvi a lição, você falou alguma coisa. Jesus é melhor do que as coisas. Isso. Mas como eu estava falando de Jefté, e eu falei que Jefté é um exemplo de carência que não foi tratada, eu agora vou trazer o exemplo de carência que foi tratada. Então, o que fez com que eles largassem tudo e seguissem a Jesus? A carência. A carência. A carência deles. Jesus, ele recebe o direcionamento de Deus, pois Deus chama os improváveis e trabalha na carência deles, não pelo Espírito Santo, porque até então, naquele momento, eles não tinham o Espírito Santo. Só o Senhor Jesus é que tinha o Espírito Santo, porque só Ele tinha a intimidade, né, com Deus e falava com Deus, só Ele. Por que a carência, Márcia? Vamos ver por quê. Não pelo Espírito Santo, pois somente Jesus tinha o Espírito Santo dentro até então. E vocês querem, no caso, vocês querem não, né? Eu vou falar com vocês. Lá no livro de João, no capítulo 20, versículo 19 e 22. Vamos lá? João 20. João, capítulo 20, do 19 ao 22. Jesus aparece aos discípulos. Ao cair da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhes: Paz seja convosco. E dizendo isto, lhes mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus, outra vez, paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Ali eles receberam o Espírito Santo. Então, até então, só Jesus é que tinha o Espírito Santo dentro. Eles ainda não tinham. Jesus era o único que tinha a natureza de Deus. Jesus só chama pessoas rejeitadas. Jesus, ele veio para os doentes, os enfermos. E neste grupo, só quem era maior de idade era Pedro. Mas por que Jesus só chama os rejeitados? Por que Jesus só chama aqueles que são doentes e carentes? E eu também preciso explicar para vocês a carência dos discípulos, que até então não eram discípulos. Né? Quando um menino, aos 12 anos de idade, que ele já era ali preparado para entrar, para estudar, para assumir já a postura de homem, ele ia até a sinagoga. E chegando lá na sinagoga, ele começava a indagar
ali aos rabinos, né? Sobre a palavra de Deus, sobre o texto, sobre as escrituras. E da mesma maneira que ele indagava, que ele perguntava, que ele falava, os rabinos também vinham e perguntavam a eles sobre a palavra, para ver até onde, até como aquele menino sabia. Para assim, eles vendo que aquele menino já sabia, já era maduro na palavra, tinha um entendimento, o rabino chamava e dizia: vem, segue-me, você será meu discípulo. E isso era uma grande honra para todos os meninos. E Jesus, ele foi chamado com certeza, com a sabedoria, porque a palavra era o Pai era a palavra e ele estava com o Pai. Então, quando ele indagou, os rabinos viram uma grande sabedoria nele. E ali logo o tomou para que se fosse discípulo dele. Jesus foi discipulado. Jesus foi ali tratado, enviado dentro das escrituras, e ele se tornou um rabino. Por isso que muitos chamavam ele de rabino. E quando ele passa, e ali o Senhor Deus havia já dito para ele quais ele deveria escolher e chamar. O Senhor já havia escolhido aqueles homens, Deus já havia escolhido e disse para ele. Quando ele passa por eles e vê aqueles meninos, que outra coisa que eu não falei, é que quando o menino ele era rejeitado, quando o menino não conseguia alcançar isso, ele tinha que voltar para sua família, para seu pai, e trabalhar com seu pai, exercer o ofício do seu pai, carpinteiro, pescador, fazendo redes, seja o que fosse, né? Ele voltava alegre, feliz? Não, ele foi rejeitado. Ele tinha uma carência, uma tristeza dentro dele, ele se sentia rejeitado, aquele menino? Sim, porque ele via os outros amigos dele conseguindo aquilo que ele não conseguiu, aquilo que talvez se ele se dedicasse mais, estudasse mais, não sei, aquilo que talvez ali na hora ele ficou nervoso, não conseguiu responder ao rabino, e assim ele não foi chamado. Ele tinha esse trauma. Eles eram carentes, eles tinham sido excluídos. Eles tinham sido excluídos. E quando Jesus vai até eles e diz a palavra-chave, a palavra que quebra, a palavra que alerta, a palavra que desperta, a palavra que traz o fogo, que incendeia, que aviva e que eles veem a oportunidade. Por isso que disse que Deus é Deus de oportunidade. E nós devemos aproveitar as oportunidades de Deus para alinhar a nossa rota. Quando eles ouvem, segue-me, vem e segue-me, vem e farei de vocês pescadores de almas, vem e sereis dos meus discípulos. O que acontece com eles? Imagina você tendo uma oportunidade, imagina você tendo a oportunidade novamente daquele teu sonho que foi deixado, que foi abandonado, que não existe mais, e o Senhor diz para você: vem e segue-me, vem estar comigo, vem caminhar comigo, eis que te dou uma nova oportunidade, eis que farei de ti, eis que te usarei, eis que concretizarei na tua vida, eis que farei grandes maravilhas através de você, eis que os teus sonhos não estão mortos, eis que eu venho ressuscitar os teus sonhos. Eis que venho tratar aquele trauma, eis que venho tratar aquela rejeição, eis que venho ser o seu pai, eu venho ser o seu amigo, eu venho ser o seu esposo, eu venho ser aquilo que você não teve, mas que a partir de hoje você terá. Vem e segue. E ali na hora eles largam tudo, eles deixam tudo. E por que eu falei que aqui Pedro era o único que era o mais velho, que tinha maturidade? Porque ele, aqui eu vou mostrar para vocês, deixa eu me achar. Então Jesus o único que tinha, Jesus só chama pessoas rejeitadas, e neste grupo só quem era maior de idade era Pedro. E se percebe isso quando Jesus manda Pedro pagar o imposto dele, e o de Pedro somente. Todos ali deveriam pagar imposto, mas só quem tinha a maioridade, porque quem não tinha maioridade, ainda era menor de idade, não pagava imposto. Por isso que onde o Igor leu, se eu não me engano foi no versículo 22, fala, acho que é
João e Tiago, acho que estavam com o pai. Eles estavam com o pai. E como que Jesus passa e fala para eles, vem, segue-me, e o pai não impede? E o pai não proíbe? Por quê? Porque também era uma grande alegria para o pai que o filho fosse cuidado, fosse um discípulo, fosse tratado. Ali o pai viu o sonho dele ser realizado. O meu filho foi chamado, o meu filho foi escolhido. O meu filho agora será um discípulo. O meu filho agora terá a oportunidade de ser um rabi. Por isso o pai não impediu. Eles eram menores de idade. Pedro já era maior. E eu vou mostrar para vocês. Está lá em Êxodo. Êxodo 30, versículo 13, versículo 14. E depois Êxodo 32, 26. Alguém abre para mim? Êxodo 30, versículo 13 e 14. Êxodo 38, versículo 26. Que vai falar, mostrar para vocês a respeito da idade dos discípulos. Como aqui o Senhor só mandou que Pedro, que ele fosse lá, pegasse o dinheiro, só pagasse o imposto dele, Jesus, e de Pedro. E por que não pagou dos outros? Aí mostra que esses outros discípulos, eles eram menores de idade. Eles ainda eram tenros, ainda eram jovens. Pode ler quem achou. 30, 13 e 14. E o outro é 38, 26. Quem vai ler um, quem vai ler outro? Já que só aí o Josiane e a Edilene que está lendo. Fala mesmo. 30, versículo 13 e 14 e Êxodo 38, 26. Vou ler os 13 e 14. Lê. Isto dará todo aquele que passar ao arrolamento, a metade de um ciclo, segundo o ciclo do santuário. Este ciclo é de 20 geras. A metade de um ciclo é a oferta do Senhor. Qualquer que entrar no arrolamento de 20 anos para cima, dará a oferta ao Senhor. Veja, né? 38, 26. Vou ler então. 38, 26. Lê. Um beca por cada cabeça. Isto é, meio ciclo conforme ao ciclo do santuário. E qualquer que passava aos arrolados da idade de 20 anos e acima, que foram 603.550. Então ali mostra nesses versículos que somente os maiores de idade é que pagariam. Arrolamento é como se fosse quando a gente fala que a gente vai fazer toda a população, né? Que vem aquelas pessoas, para ver quantas pessoas vêm na casa, qual a idade. Isso aí, um censo. O arrolamento é como se fosse um censo, né? De tempo que eles tinham que ir ali fazer o arrolamento, todo mundo que tivesse a idade tinha que pagar um imposto. Então, Jesus e Pedro que somente pagaram. Então, aqueles outros, eles eram menores de idade. E aí a gente pergunta como que o pai e a mãe deixou que Jesus os levasse. Como que o pai liberou? Porque era uma grande alegria. Porque era algo que eles desejavam. Porque era algo que eles estavam sendo tratados. Assim como Mateus e Levi, eles estão na classe dos rejeitados. Porque Mateus, o Levi, ele era cobrador de imposto. O povo dele tinha ele como traidor. Porque ele cobrava o imposto do seu povo. E isso foi uma escolha dele. Eles não negaram o chamado, pois Jesus estaria dando a oportunidade para eles viverem o sonho de serem discipulados por um rabino. O chamado, segue-me, Jesus toca no sonho deles. Seguir o rabi era uma honra e por isso os pais liberaram os seus filhos sem questionar. A carência não tratada, ela traz trauma, mas a carência, quando ela é tratada, ela te torna um homem de Deus, uma mulher de Deus. Deus, ele te faz realizar grandes obras, grandes sonhos. Aonde que aqueles homens, pescadores, aonde que aquele homem, cobrador de imposto, aqueles que trabalhavam ali, talvez eles ficassem ali, vivessem amargurados, mas eles se permitiram, tiveram a oportunidade, porque Jesus veio.
Porque Jesus veio e chamou, porque Jesus deu oportunidade. E essa noite é noite de oportunidade. Esse culto, ele não voltará. Essa oportunidade que você está aqui hoje, escolhido, que veio, que acha que caminhou pelas suas próprias pernas, mas não, o Senhor o trouxe. Ele saberia que você estava aqui, ele saberia que você estaria, porque ele colocou no seu coração e falou: minha filha, vai ao culto hoje. Vai ao culto hoje, vai ao culto hoje, porque eu quero te usar, porque eu quero que você vai ao culto hoje, porque eu quero que você ouça, que você seja tratado. Você não está orando, você não está pedindo, você não está me clamando, querendo que eu trate, querendo que eu cure, querendo que eu conserte, querendo que eu alinhe. Você não está pedindo pela sua família, você não está pedindo pelos seus filhos, você não está pedindo pela tua vida espiritual. Essa aí é a oportunidade, então, porque o Senhor está aqui, o Senhor está na casa, o Senhor te diz: vem e segue-me. O Senhor te diz: vem e faça conforme aquilo que eu te direi. Vem e faça conforme aquilo que eu vou te direcionar, com aquilo que eu vou te mostrar. A oportunidade de tratar a sua rejeição, a oportunidade de curar o seu íntimo, o seu espírito, Senhor. A alma precisa ser curada. O Espírito Santo confirmará que se existe algo na sua vida que está te trazendo trauma, que está te trazendo tristeza, que volta e meia você lembra, que volta e meia te catuca, que a alma grita, que a alma vai lá e te catuca: é isso, não sei o que, é mesmo, é isso mesmo, é desse jeito mesmo. E quando alguém fala: tá vendo, é por isso, foi isso que aconteceu, olha lá o que aconteceu, agora você fala, mas não adianta. E a gente está sempre vomitando, e a gente está sempre falando, e nunca coloca para fora para realmente receber cura. Hoje é noite de oportunidade de você receber cura. Seja curada no seu trauma, seja curado no seu trauma, seja curado na sua carência, seja curado naquilo que te faz mal, seja curado naquilo que te impede de você crescer. Ouça a voz de Rabi, ouça a voz do Senhor, ouça a voz dele, ouça o som das águas, ouça o som das novas águas correndo, o rio que corre, que quer lavar, que quer limpar, que quer transformar. Espírito Santo, tu és tremendo, tu és poderoso. Eis que ele te diz: este é o dia, esta é a oportunidade. Vem e segue-me. Largue tudo. Largue tudo e segue-me. Largue tudo e deixe. Ah, mas eu já aceitei Jesus. Eu já aceitei Jesus. Sim. Mas ser um discípulo do Senhor é permitir ser tratado. É permitir ser corrigido. É permitir ser alinhado. E saber que é com amor. E saber que é por amor. E saber que é porque não quer te perder. Porque Ele não quer te perder, Ele quer te alinhar. Aleluia. E Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe do teu propósito, Ele sabe do teu chamado. Há quanto tempo que eu já aceitei Jesus? Há quanto tempo que eu já estou na presença dEle? E nada muda porque você não permite. Nada muda porque você não coloca. Nada muda porque você não confessa. Nada não muda porque você não diz, você não bota pra fora, você não libera, você não corta essa corda, essa corrente, esse mal. Não seja como Jefité. Não mate o seu chamado. Não mate a sua descendência. Não mate a obra que Deus quer na sua vida. Hoje é dia de oportunidade. Deus é Deus de oportunidade. Hoje é dia de alinhar a sua rota. Hoje é dia de colocar-se diante do Senhor. Hoje é dia de você vir e falar: eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Eu quero ser, eu quero fazer. Eis-me aqui, Senhor. Eu me desprendo, eu me liberto, eu largo, eu tiro. Eu cansei, Senhor, de carregar isso, de levar isso, de sofrer por isso. Senhor, eu quero um novo. Vem, minha filha, vem, meu filho, segue-me, segue-me. Vem, meu filho, vem, eu completarei, eu farei, eu te ensinarei. Tu serás ganhador de almas. Venha, venha. Pare de fazer pela sua força.
fazer. Glória! Aleluia. Oh, Glória. Espírito Santo! Deus tremendo, Deus poderoso! Nisso nós precisamos perceber onde precisamos alinhar a nossa rota, transformar a nossa história e a história de pessoas por Jesus e através do Espírito Santo, em chegar onde ela se perdeu e alinhar os pontos.